Eu sou o Stefano Florici, professor de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E este é o Stefanadas, um programa que te convida a pensar de um jeito diferente, leve e divertido. Vem Stefanar com a gente? O futuro não sai da nossa cabeça. Vamos ao médico e fazemos exames pensando na saúde para hoje e para daqui a muitos anos. Consultamos o horóscopo para ver, mesmo que de brincadeira, o que os astros têm a nos dizer para o amanhã e os próximos dias. Criamos a imagem de uma bola de cristal para prever. Eu faço muito isso. Assistimos a ficções científicas distópicas com aquele frio na espinha, torcendo para que aquele futuro jamais chegue. Acompanhamos tendências do mercado e da economia para saber onde investir e quais oportunidades de trabalho podem surgir. É para falar sobre como pensar o futuro que recebo hoje a Vanessa Matias. Vanessa é administradora especializada em pesquisa de mercado e inovação e cofundadora da agência de consultoria e tendências White Rabbit e coautora do livro Reimaginação Radical, 5 lentes para vislumbrar futuros que desejamos viver. Vanessa, seja então muito bem-vinda aqui, querida, ao Stefanadas. É um prazer te ter aqui nessa tarde quente, né, em São Paulo, stefanando com a gente. Adorei stefanando. Eu Stefano, tu Stefanas, vozes Stefanais. Gostei. Legal, vou começar a... Stefanoloe. Né? Quem sabe a gente não pode criar um dia a Stefanologia? A Stefanologia. Né? Stefanologia. Gostei. Falando em logias, deixa eu começar contigo, querida, com os básicos, assim. Muitas das pessoas que estão assistindo a gente, como eu, não tem tanto conhecimento da ideia de futurologia, né? Então eu queria começar um pouco, você explicar um pouco pra gente, do ponto de vista, eu não sei se seria correto falar científico, porque às vezes é uma palavra meio pesada, né? Do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista empírico, o que é a futurologia? E eu juntaria só com outra pergunta, eu adoro juntar perguntas, viu, Vanessa? O que é esse tal desse futuro? Que cada um tem... Quando a gente pensa futuro, isso é um pouco da mente do acadêmico, sabe? Definir o objeto que a gente está falando. Mas quando você pensa em futuro, no seu trabalho, né? Na sua realização profissional, o que é que você tem em mente por futuro? Vamos lá. Legal. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, estafanando com vocês. Nada mais é do que um trabalho de pesquisa, tá? Quando a gente fala sobre passado, o que a gente tem? Os historiadores, os arqueólogos, que vão lá, juntam um monte de caquinho de pedaços e eles tentam fazer sentido, fazer contexto, trazer história sobre isso. Então, quando a gente fala sobre essa ciência, vamos dizer assim, que se popularizou muito nos últimos tempos, né? Mas é antigo, né? Tipo, desde tem 50, 60, 70 anos, que tem muitas pessoas que trabalham fazendo isso. Mas é que se popularizou muito nos últimos tempos, né? Por quê? Porque as pessoas são mais ansiosas com a aceleração do tempo de conseguir entender mais, ou prever, ou explorar as possibilidades de futuro. Então, da mesma forma que um arqueólogo vai lá e vê os caquinhos e pedaços, né? E sinais do passado, tentando contar como que as pessoas viviam, o que isso acontecia e como aquilo era, a gente faz a mesma coisa. A gente pega, porque o futuro existe, ele só não está distribuído, né? Como dizem. Então, a gente pega esses caquinhos de futuro, né? Então, a gente pega ideias, sinais, que a gente chama de sinais fracos, sinais fortes, que são ideias e a gente tenta, né, juntar elas para fazer sentido, para explorar possibilidades de futuro. É só isso. Fantástico, fantástico. Dá um exemplo pra gente, assim, no seu trabalho. Quando você... Como é que você junta esses cacos? Eu achei super interessante a analogia. Né? Então, a gente... Uma arqueologia do futuro. Você me dá um exemplo de tema. Vamos lá. Boa pergunta. Então, iniciando o meu mundo na futurologia. Pode ser história? Ou um que você se interesse, sim. Vou pegar um que eu não me interesso, porque daí eu não vou ser muito... Exato, é por isso, exatamente. Seria alguma coisa que... Então vamos lá. Vou pegar esportes, né? Ótimo, o que está acontecendo perfeito. com esportes? Excelente. Quando a gente olha para o passado, a gente vê quais eram os grandes esportes por país, né? Daí a gente vê lá o rugby, o futebol americano em alguns lugares. Por quê? Né? Por que isso aconteceu e não o futebol, e principalmente o futebol masculino,
em todos os lugares. Então, quando a gente olha para o futuro, o que a gente enxerga? O que eu vou dizer de sinais do futuro? Um sinal do futuro é muito as questões que as pessoas estão falando atualmente sobre identidade de gênero e o quanto que essas vantagens ou desvantagens biológicas podem ter. Esse é um. O outro sinal de futuro é sobre toda essa questão transhumanista, que é essa junção tecnológica com o próprio humano. E eu vou dar um exemplo. O Hugh Herr, por exemplo, tem uma perna que é um... Ai, de onde ele é? Enfim, o Hugh Herr tem um TED muito famoso dele. Ele é um escalador. Escalador. E ele era já um escalador, e ele perdeu as pernas. E daí o que ele falou? Isso aqui, eu tô em MIT, se eu não me engano. Daí ele falou: bom, vou aqui ver quais são as melhores pernas que eu posso ter para fazer esse esporte de escalada, né? E daí ele foi testando. Acontece que hoje as próteses que ele tem vários tipos de prótese para subir, são melhores e muito mais melhores do que pernas, Uau. do jeito que a gente tem hoje, né? Então, se a gente... Daí, beleza. Esse é um sinal, tá? Esse é um sinal. Todo mundo tá por aí com pernas? Não. Mas o que a gente pode explorar a partir desse caco? Perfeito. Esse caco diz pra gente que a tecnologia pode fazer com que a gente tenha muitos pedaços, né, do nosso corpo. Imagina quando a gente fale sobre o nosso potencial do nosso coração, o nosso potencial de corrida, o nosso potencial de tudo, né? Então, quando a gente tiver... qual vai ser o limite, né, entre a gente poder colocar algo que faça com que o nosso coração tenha mais amplitude para correr mais, ou para, né? O que isso vai significar para o mundo dos esportes? Esse é um caco, né? Então daí a gente pode explorar várias coisas. A gente fala, bom, pode ser que na verdade a gente possa ir para, tipo, mais esportes de ciborgues. Pode ser que isso exista. Pode ser que a gente esteja falando que a gente vai mudar o tipo de esporte que a gente joga hoje. E eu tô explorando aqui contigo, tá? A gente vai fazer perguntas juntos. Claro, então, querida. assim, a partir desse caco, que perguntas que você faz? Eu faço, né? Tipo, será que a gente vai ter os mesmos jogos? Exato. Ou se a gente vai começar a ter outros jogos que ampliem? Será que a gente vai ter diferença entre jogos masculinos e femininos? Ou não vai ser uma coisa só? E será que a gente vai... Será que a gente vai ter que ter categorias que nem a gente tem Paralimpíadas e as Olimpíadas, e a gente divide por gênero? Será que vai ter por tipo de modificação que a gente tenha feito no seu corpo, ou seu nível de... Porque você pode, por exemplo, tem um cara que colocou uma antena, não funciona muito bem, mas que enxerga cores, porque ele não consegue enxergar cores através de vibrações. Uau. Imagina que essa questão sinestésica, né, vai conseguir ampliar para você conseguir sentir aqui, através de um departamento, a bola de onde ela tá vindo, e você consiga rebater com mais precisão, ou até com mais... Então, uma pessoa que tenha esse equipamento pode ter vantagens, funcionar, pode ter vantagens. Países ricos que têm mais tecnologia, né? E uma coisa bem específica que seria, né, um futuro 10 anos atrás, seria a questão dos e-games, né? Que a gente começa a falar, olha, tô vendo mais pessoas jogando. Tô começando a ver. Hoje, né, se a gente conseguisse, do ponto de vista bem prático, negócio, pessoas, profissões, falar, cara, eu estou enxergando que cada vez mais pessoas estão jogando e fazendo streaming. Será que isso aqui vai ser um dia tão importante quanto é o streaming do futebol? E hoje a gente vê que, apesar de não ser tão mainstream pra gente, os e-games são ridiculamente maior do que a gente consegue ter acesso, né? Exato. Porque tem muita gente jogando isso, né? Então, é isso. E tem muita gente que coloca uma quantidade enorme da vida nisso, né? É impressionante. E daí a gente pode falar, será que, por exemplo, a gente pode extrapolar de que os esportes que sejam físicos já não serão tão mais relevantes como uma Olimpíadas? As Olimpíadas, na verdade, de outras coisas, né? As outras Olimpíadas seriam mais relevantes. Esse tipo de coisa. Muito bem colocado, muito bem explicado, querida. E isso é importante para nossa vida, porque a gente acaba não fazendo essas explorações, né? Eu vou querer explorar isso daqui a pouquinho, quando a gente falar do seu livro, que eu tô super curioso de ler. Mas eu queria ficar só um pouquinho mais nessa questão um pouco mais ampla da ideia de futuro, futurologia. Fala pra gente um pouco, vamos dizer assim, de uma experiência que você teve, profissional ou pessoal, em que você aplicou essa arqueologia, chamam reversa,
e você viu, uau, né? A coisa ficou bem próximo do que a gente imaginava 10 anos atrás que ia ser. Que já faz um bom tempo, né? Quanto tempo que você trabalha no... Com isso então, eu trabalho vai demonstrar a idade. Ai, Mas eu trabalho já há bastante tempo, quase 30 anos já, com pesquisa. Pesquisa. Porque eu pesquisa, comecei com isso, assim, com pesquisa. pesquisa. Que daí pesquisa de vários tipos, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. Então eu sempre atuei nessa área. Então você deve E ter exemplos que você percebeu, uau, isso aqui tá parecido com o que a gente imaginava 10 anos atrás, ou tá menos parecido. eu vou te falar, assim, coisas que uma coisa que eu gosto muito de eu nem tenho tantos clientes nessa área, mas eu gosto muito do mercado de alimentação. Alimentação. É, porque eu acho que é um dos grandes questões, problemas e soluções, né, quando a gente resolver, É, que vão mudar o curso da nossa história, né. Por exemplo, crise climática, você resolve ela, uma grande parte dela, resolvendo a forma com que a gente se alimenta, exato. né. A nossa saúde, nossa longevidade, nosso bem-estar, a gente resolve muita coisa quando, tipo, a questão de moradia, enfim. A questão da alimentação é muito relevante para mim. Tu tem alguma coisa especial na alimentação, tipo, sei lá, vegana, vegetariana? Tu Eu sou segue meio alguma... climatariana, já chego lá. Aham, Mas eu tento, tipo, eu tento ser consciente das que escolhas que eu legal. faço com base tipo, sem num radicalismo de não como absolutamente nada, é muito difícil eu conseguir comer carne vermelha, pra não dizer, mas se eu estiver num lugar que a pessoa matou a vaquinha dela e tipo, eu fui pra Amazônia, o cara estava lá, tipo, matou a galinha e serviu, obviamente vou comer, porque, né, faz parte daquele contexto. Mas pra mim é muito difícil saber que veio das grandes fábricas comer carne vermelha, enfim. A questão da alimentação, eu acho que é muito relevante. E daí a gente está pesquisando isso bastante, né, faz bastante tempo, tanto da ideia do plant-based, baseado em plantas, mas também uma das coisas que eu tô olhando muito é para a questão da carne limpa, né. Porque eu acho que vai ser mais fácil, incrivelmente, a gente conseguir fazer uma carne a partir de células que seja barata o suficiente para ela ser mainstream, porque a gente já come carne sem a gente não compra, né, o animal Exato. no açougue, a gente já se desconecta muito, né, disso. Uhum. Então eu acho que vai ser mais fácil a gente comer os espetinhos seja ele de carne bovina, ou seja ele de ararinha azul, porque no caso quando você faz clean cells tanto faz, né, clean Pode ser de meat pode qualquer... ser de qualquer coisa. Então eu acho que a gente vai, por exemplo, e muito em breve, tipo comer carne de mamute, sabe. Tipo, Uau! então, assim, eu acho que a gente tá já vendo isso há um tempo, há uns 10 anos, e hoje a gente vê e o Me pessoal lembrei falava dos assim: "Cara" Flintstones, dos Flintstones. é, Se eu pudesse comer tipo uma carne de brontossauro, isso né? aí, porque, enfim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, Mas mas tanto o genial, né, processo de gente? extinção de espécies, ao mesmo tempo que o processo da gente estar comendo porque quando a gente começou a ver isso, assim, sei lá, 10 anos atrás, era um negócio assim, milhões de dólares para conseguiram fazer 3 micro e não, agora já é um negócio assim, claro, caro, $100, mas, tipo, você consegue fazer um hambúrguer por $150, o que Uau! é muito barato em comparação ao que Óbvio, a gente vê. óbvio. Então, assim, quando a gente começar a levar em conta as externalidades e todas as coisas Ai, eu adoro relacionadas essa a isso palavra, você me é. conquistou. Adoro externalidades. Tipo, economista, né, tipo, claramente. Cara, é muito legal o conceito de externalidade, Eu né. Por amo, que que você não eu conta para amo. as pessoas e sua audiência o conceito de externalidade? Vamos Ele é lá. muito bom. Adorei, adorei. Gente, olha só, eu como economista sou um grande apreciador do conceito de externalidades, Hum. como a Vanessa muito bem colocou. O conceito de externalidades é um conceito fascinante porque ele implica na noção de que muitas das ações que mais influenciam a nossa vida e a vida de terceiros estão associadas com questões que a gente não precifica, ou seja, a gente toma atitudes positivas que geram coisas positivas ou negativas que geram coisas negativas que não estão embutidas nos preços. Ou seja, a gente não tem um preço que sinaliza a vantagem de se ter alguma coisa positiva ou o custo de se ter alguma coisa negativa, e a gente acaba fazendo menos coisas positivas e mais coisas negativas porque o preço não reflete isso. Se o preço refletisse, e o próprio nome diz, externalidades, porque não estão internalizados no preço. Uma coisa que os economistas são fanáticos, e eu particularmente também sou, é que o preço
ele é, não só na sociedade de mercado, mas da vida de modo geral. Eu costumo dizer que quando um leão vai caçar uma zebra, ele vê um preço. Ele sabe que se ele não caçar aquela zebra, ele pode morrer de fome e as zebras vão estar rindo em volta dele. Né? Então ele vê um preço. Né? Nós, humanos, criamos os preços nominais, mas preços existem para todo mundo. E os preços são importantes por quê? Porque eles sinalizam. Sinalizam esforços que valem ou não valem a pena ser feitos. Mas a ideia de um preço saudável é a ideia de um preço que inclua todos os custos e benefícios que estão associados à produção e ao consumo daquele bem ou serviço. Se você tem uma externalidade, gente, o próprio nome já diz, você tem algo externo que o preço não está capturando. Então, se você polui, por exemplo, eu estou ouvindo música alta e a Vanessa é minha vizinha e a Vanessa fica doida com isso. Se eu não levo em conta o sofrimento dela, o custo dela com o meu som, eu posso colocar o som por mais, eu posso estar colocando o som por mais tempo no volume mais alto. Se eu internalizasse o custo para ela, eu provavelmente reduziria o tempo ou o volume do som. Pesquisa científica, né? Eu adoro esse exemplo, né? Assim, todos nós estamos sujeitos a doenças terminais. Então, tem um cara lá na Faculdade de Medicina de Harvard que está estudando a cura do câncer. Do nosso ponto de vista, o que é que seria ideal, Vanessa? Colocar um tubo nele com soro e dizer, meu filho, olha, você vai ficar 24 horas por dia pesquisando até encontrar. Aí ele vai inventar, não, mas eu tenho que sair com minha família, eu tenho meus amigos que querem ir pro cinema. Vai dizer, meu filho, tu é a única pessoa no mundo que pode descobrir a coisa que quer ir pro cinema. Aí o que é que a gente faz? A gente tenta corrigir isso com a bolsa de estudos, com algum prêmio. Então, o conceito de externalidade... E se vocês pararem para pensar, é muito legal, Vanessa. Na vida a gente está sempre gerando externalidades. Sim. Sempre. E eu acho que o futuro da economia e de uma sociedade mais sensível é a gente ser capaz, com mais cuidado, de perceber as externalidades que a gente está gerando. Total. E eu me apaixonei pelo exemplo que você deu da comida. Exatamente. A alimentação, exatamente como você falou, não precisa ser radical, não é questão de ser neurótico. Mas se a gente tomar cuidado de entender que cada ação que a gente faz tem consequências... E uma vez que você tem também um conhecimento a mais, eu mesmo, tipo, eu sempre achei que qualquer carne é carne. Não é qualquer carne é carne. Existe uma diferença entre você comer carne suína e você comer carne bovina. Existe uma diferença entre você comer e quanto, né? Então você consegue, de repente, dosar na sua vida. Tipo, eu não vou deixar de comer churrasco sempre. Pra sempre, né? Porque é isso, né? As pessoas acham ou você é isso ou você... Mas você não pode deixar pra comer carne no churrasco especial com seus amigos. Que eu no Rio Grande do Sul, então, né? Exato. Eu também. Minha família do meu marido é toda do Rio Grande do Sul. Minha sócia é do Rio Grande do Sul. E meus filhos são meio... eu também, cada vez mais esse conceito de externalidade fica assim, né? A gente fala no livro, que a gente já vai falar sobre isso. Vamos sim, muito. Mas a gente acabou de lançar um livro que chama Reimaginação Radical, que ele fala exatamente que assim, quando a gente vê, é difícil você desver. Né? Muito interessante. Então é difícil você dizer, uma vez você sabe... Se alguém lhe diz o que tem no pacote de presente de Natal, já sabe, a surpresa já era, né? E assim, tipo, uma vez, que nem todo mundo fala, vi um documentário sobre as blusinhas que eu compro da China. Sim, esse é o exemplo clássico da externalidade. Tem alguém lá que tá ganhando muito pouco e está trabalhando 24 horas e o preço não estava refletido na blusinha. Exato. É isso. Tipo, é o exemplo mais clássico, mais simples. Mas... tem Quer dizer, muito o mais preço que da isso. blusinha não reflete todo o sofrimento que essa pessoa está passando. Exato, é esse, eu acho que é o exemplo mais clássico. Mas, por exemplo, eu tenho o conceito que a gente pensa, e eu penso, tá? Não tô me tirando desse grande pacote, né? Eu penso. Eu tenho a mesma blusa, só que a blusa é nova e a blusa é velha. O que eu vou comprar? Vou comprar a blusa nova. Se eu levo em consideração as externalidades, eu falo, cara, olha só que incrível, eu tenho a chance de ter essa mesma blusa, que não estou gerando uma blusa a mais no mundo, não estou tirando toda a água que a gente precisa para colocar ela, estou resolvendo o problema de para onde vai essa blusa aqui, que é esse conceito, né? Tipo, a gente não está levando em consideração o depósito que fica para sempre no planeta dessa blusa. Não estou levando em consideração a quantidade de água que não está embutida suficientemente no preço, porque a gente não paga o que deveria ser. Não estou levando em consideração uma série de coisas. Se eu pego a mesma blusa e falo, cara, essa blusa aqui tem muito menos externalidade, que se tivesse dentro do preço, é óbvio que eu vou escolher a blusa que é usada. Que é usada, exatamente. Né? E ao contrário, a gente tem até preconceito de falar, vou pegar um negócio usado da outra pessoa, assim, tipo, é a mesma coisa. Então eu acabo tentando algumas coisas na vida, né? Tipo, eu tento comprar mais coisas nos brechós da vida do que na... Querida, esse assunto que mega me interessa, então eu vou precisar fazer mais uma pergunta nesse sentido.
No seu trabalho com as, normalmente, empresas, né? É. Que vêm buscar consultoria na White Rabbit, né? Que é a empresa da Vanessa, adorei o nome. Uhum. Claro, não é seu papel jamais embutir ideias, tipo, não é seu papel, entre aspas, e põe 50 aspas, educar seus clientes, óbvio, né? Nossa, super é. Super é, interrupem. Exatamente isso. A gente trabalha com Super é, educação. então, A gente trabalha com educação através de experiências imersivas, basicamente, e sobre ajuda de trazer repertório novo. Mas é mais que isso. Eu acho que o que a gente faz é falar sobre tabus. Por exemplo, alguns que a gente falou aqui hoje, né? Tipo, é um trabalho de educação, mas não é uma educação professoral. sim, Porque a educação professoral parece que a gente está trazendo então uma uma verdade hierarquia, exato, e que uma existe uma hierarquia. eu sou melhor e estou explicando É. algo que você não sabe, precisa aprender. E o nosso papel é muito mais de facilitador Aham. de conversas difíceis de Ah. ter, né? Então, trazendo dados, trazendo pesquisa e facilitando através de algumas metodologias, através de técnicas que a gente traga assuntos que são difíceis. Por exemplo, Por exemplo, vamos falar sobre alimentação dentro de uma empresa de processados, né? Como a Maria é hoje, né? Então, a gente fala muito sobre futuro da comida, né? Sempre quando a gente vai eu adoro esse trazer... tema. Eu também. A gente vai falar sobre as pessoas que falam, o que vai ser o novo? Vai ter uma pílula, né? Sempre vem exemplo da Essa é pílula. uma coisa Sabe, Jetsons, tipo, né? é uma coisa Jetsons, assim. A nossa mente está super colonizada, assim, quando a gente fala sobre futuro. Porque as ideias de futuro sempre foram pensadas dessa mesma forma. E daí, a gente quer uma pílula mágica para substituir nossa comida. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer para nossa refeição. E muitas coisas, eu tô falando aqui, eu super tomo whey, né? Proteína, essas coisas, assim, tipo, de novo, não me tirando, não me excluindo. Mas a gente... O que tá errado, né? Hoje tá errado a quantidade de sódio que a gente colocou num pacote, a quantidade de açúcar adicionado que a gente dá para criança. Eu tenho 2 filhos, entendeu, gente? É impossível achar um iogurte num pote para dar para as crianças. É impossível. Impossível. Eu tento fortemente. Eu tenho que voltar lá em casa e, tipo, amassar o morango, tentar achar um iogurte que tenha menos negócio para... É muito difícil. E o que tá errado não é a gente ter uma tecnologia a mais, né? As tecnologias, elas existem. Então, errado são outras coisas. É a gente conseguir falar sobre isso, conseguir falar sobre que isso sim vai ter impacto em crescimento, vai ter, Muito. né? Vai ter impacto no crescimento. Se você decide, como uma marca de achocolatado, que você não vai mais colocar o achocolatado 50% de açúcar, o que vai acontecer? Vai ficar mais caro. Você vai vender menos, porque as pessoas estão absolutamente viciadas, mais que em cocaína. No Tipo, nesse açúcar, né? pozinho. Quem fala Aham. isso? Tipo, tem um cara lá do Rio Grande do Sul, que é um youtuber, ele é muito bom. Peninha. Peninha. Ah, sim, o Eduardo, o historiador. Ele é maravilhoso. Ele é um fofo. Ele fala, sabe aquele pozinho branco? Que todo mundo é viciado? Todo mundo pensa na cocaína. Né? Tipo, que é todo mundo viciado, sabe? Que, tipo, tá em todo lugar. Sim, daí ele é tipo, o açúcar, é isso. Tipo, absolutamente, né? Enfim. Então, a gente conversa sobre assuntos difíceis que precisam ser elencados, né? E não sempre eles têm espaço. E o nosso slogan é abrimos espaços para reimaginação radical. E a reimaginação, a gente pode falar sobre o que é, Sim, né? sim. A Se imagem... você já quiser falar, querida. Posso. Claro. Então, a reimaginação... Que é o título do seu livro maravilhoso, o livro né? do livro. Reimaginação Radical. Exatamente. Tu e a Luciana Bazanella, né? minha sócia. Que é gaúcha. Gaúcha, olha só que maravilha. Gauchíssima e super... Ela foi a condutora aí de conseguir organizar esse nosso pensamento que a gente sempre faz dentro do livro. E o que é imaginação? O que é imaginar? A gente formar a imagem de alguma coisa dentro da nossa mente, né? Então, quando a gente fala sobre imaginação, as pessoas pensam muito nas crianças, né? E porque elas acabam falando mais. E quanto mais a gente vai ficando adulto, quanto mais a gente vai ficando sério dentro das empresas, menos a gente consegue falar sobre mais possibilidades de futuro. Boa. Porque você é louco, porque você é visionário, porque você tá viajando na batatinha, porque fumou maconha. Fumou maconha, né? E muitas vezes você não fumou. Algumas vezes. Você pode não ter fumado. Algumas vezes. Algumas vezes você pode não ter fumado. E reimaginar é reformar essa imagem mental. Então, quando a gente fala sobre o futuro, muitas vezes a gente não percebe o quanto que o nosso futuro está colonizado dentro da nossa mente.
Quando a gente fala sobre comida, a gente só pensa na pílula, nos ingredientes que vem pronto. A gente só pensa numa conveniência ainda maior e não numa volta é, a um lugar onde a gente comia melhor. O Yuval, você falou do Yuval, o Sim. Yuval Harari, ele também fala de... Ah, você falou antes de a É. gente entrar no ar. Ah, Mas ele fala eu bem... adoro, meu Deus. É, Você também é fã dele? sou super fã. Bah, eu sou mega fã. Ah, Porque ele fala um pouco sobre esse conceito. No Sapiens, ele faz essa arqueologia do passado. E exato. no Homo Deus, ele faz essa arqueologia do Do futuro. futuro, Que é essa ideia. exatamente. Ele fala, cara, tipo, eu adoro a ideia de que o trigo nos domesticou. Não, é essa ideia Essa é da maravilhosa. escravização, que a agricultura nos escravizou, é fantástica. É Sim, fantástica. e os carboidratos destruíram nossa saúde a nível de... Como é que ele fala? Me corrige, Vanessa. Nós não trocamos sei. a multiplicação da espécie, a agricultura possibilitou a multiplicação da espécie, mas a degradação da saúde individual. Que maravilhoso. E uma coisa que eu queria colocar, porque eu fiquei fascinado com esse tema da alimentação do futuro, eu li, não sei aonde, né? O Daniel me desculpe, que o Daniel adora que eu cite fontes, mas eu não me lembro da fonte, Daniel, que 75% da água que nós usamos como espécie humana é para agricultura de alimentos que vão para a ração da carne. Você imaginou? Então, é isso. Imaginou? Por isso que é o que eu falo da carne. As pessoas, tipo, pensam assim. Nossa, mas é um bichinho. Você não sabe que os leões comem, tipo, né, ciclo da vida. Eu falei, gente, super sei, imagina. É que eu acho que esse tipo, a gente não sabe. O que a gente não sabe é qual que é esse grande todo. Tipo, que a gente eliminou, 80% hoje das espécies que existem são porco, vaca, das espécies Uau! de animais que existem. Sim, temos são quantitativamente, digamos, os habitantes, digamos, os habitantes do do planeta. nosso planeta. Exato. 80% dos habitantes do nosso planeta, eu posso estar errada nos números, mas é tipo mais ou Mas menos é alguma isso, coisa tá? do É alguma gênero, coisa, tipo, muito, muito. Muito. Tipo, Se é muito. 80, 70, 85, é tipo, muito. mas é por aí, tá? Aham, Tipo, aham. pode ser, a gente pode olhar depois. Mas é, tipo, 80% dos animais que existem no planeta, estão juntando todas as formigas, todos os bambis, todos os... tipo, são para alimentação humana. E para que esses 80% dos animais existam, praticamente, tipo, 70, 80% de toda a produção agrícola é para ração para esses animais, e esses animais para a gente comer animal. Então, o ciclo de impacto que a gente teve no planeta, de não existência de outros seres, de não existência de outras coisas, tem a ver com a carne. Então, não é que eu, tipo, não é você, eu falo assim, você tá comendo muito mais carne do que você deveria porque você não liga para os animais. Não é isso. Se não é um ataque vegano de raiva, Tipo, né? não é um ataque vegano de raiva. É só falar assim, tipo, gente, tipo, a indústria, né, do que a gente tá fazendo, tipo, a indústria da alimentação do jeito que ela fez com que a gente ficasse muito doente, Muito. né? Tipo, a gente e o planeta. Então, se a gente conseguisse resolver isso através de tecnologia ou também simplesmente através de comer coisas que vêm da terra, né? Tipo, não precisa fazer outro whey protein. Você precisa, na verdade, ter tipo, não comer tanto pão e bolacha. Exato. E essa bolacha que tem agrotóxicos, esse pão que tem, né? E eu, como gente, amo pão, tá? Eu também adoro pão. Eu adoro um pão. Mas é porque Essa febre de padarias orgânicas eu tô amando. é E maravilhoso. tem cada coisa maravilhosa. Porque o trigo é muito bom em domesticar gente. Tipo, né? Não, ele é incrível, Não, né? incrível. Tipo, é Ele incrível nos essa ideia. domesticou. Porque, E essa inclusive, ideia. porque é uma planta que não estaria, nem existiria praticamente, porque é uma planta que não tem força por si. Mas com a domesticação, hoje ela... Que nem os cachorros. Que nem os cachorros. Só para voltar à ideia da domesticação, só para ficar claro para as pessoas, ele fala, não é ideia não é nossa, Sim, mas ele conta essa ideia que é muito legal, que vence a espécie. O que a espécie quer? O que os genes, nossos genes, que é a mesma coisa que Richard Dawkins fala no Gene Egoísta, né? Tipo, tudo que você quer é você multiplicar os seus próprios genes. Sim. Né? E a espécie que ganha é a espécie que consegue estar lá, né, enquanto espécie dentro de um habitat. Seja uma cobra, seja a gente enquanto humano. Seja o trigo, Seja o trigo. Então, o trigo, o que ele quer é se multiplicar. E o que ele conseguiu fazer, sendo muito bom, sendo domesticado pelos humanos, é que ele chegou a ser um negócio ali que, cara, dá aquele suquinho no sangue que a gente precisa rapidão. Então, ele foi lá, ele foi tão potente em se modificar, de ser uma coisa mais integral, etc., para o trigo que a gente existe hoje, que a gente conseguiu multiplicar ele pra caramba. E a nossa alimentação é isso, né? Tipo, exatamente. Hoje, pão, arroz, batata, milho macarrão. e trigo são a base da alimentação da humanidade. Você tirar isso, se eu não me engano, 80% das calorias vem de uma dessas três coisas. E daí a gente fala, cara, legal,
mas antes não era assim? Sim, mas a gente comia vários tipos de milho, vários outros tipos de grão, e cevada, e blá, 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 blá. E tinham E vários todas essas tipos de coisas. trigo. E o cogumelo, e o negócio. E daí, tipo, tudo isso tinha proteína, mas que a gente Exato. não era tão... ele O não trigo tinha tinha... mais proteína. o trigo tinha mais proteína, a ervilha, todos os outros grãos tinham ali as coisas, o cogumelo. Então, quando a gente era caçador-coletor, a gente tinha uma alimentação disso que maior. Acho que morria mais também. Assim, nós tínhamos uma violência maior nos mundos dos caçadores-coletores, porque a gente estava sujeito à violência da natureza. Então, né, a gente estava no mato, vinha um tigre dentro de sabre, opa, Vanessa, vai ser meu café da manhã. Aí já era, né? Uhum. Então a gente morria muito em função disso. Mas a saúde do homem pré-agricultura era maior do que hoje. Eles eram mais altos, mais esbeltos, mais musculosos. Então a saúde individual era maior. Mas como espécie, a gente não tinha os recursos de proteção que a gente tem hoje. A gente era entrada e almoço de boa parte das espécies. Uhum. Agora eu queria aproveitar esse tema maravilhoso. A gente, como toda conversa boa, acaba se desviando, né? Desculpa. Não, que desculpa, querido. Isso aqui tá massa. Uhum. É massa, ó, é bem bem década de 80. Revelei minha idade. Eu li uma vez, não querendo, a gente não precisa entrar nesses comentários, só um exemplo, que a Nestlé estava se redefinindo como, em vez de ser uma empresa de alimentos, ser uma empresa de bem-estar. Uhum. Então, talvez já pensando nessa linha eu acho que faz uns 4 ou 5 anos que eu li isso. Que eles não estavam se definindo mais. Nós não somos uma empresa de alimentação. Somos uma empresa de bem-estar. Eles têm outras categorias também, né? Tipo, E eu queria te perguntar, agora é uma opinião pessoal tua. Uhum. Que é uma pergunta, inclusive, conversando com meu amigo Giovanni ontem, a gente está falando exatamente sobre isso, que é a pergunta clássica que aparece, né? Nós somos 8 bilhões. Né? Diga-se passagem, para o planeta, a gente é uma praga, você não acha? Nossa, uma praga. Do ponto de vista de Gaia, né? Como dizem os incas, né? La Pachamama, né? Eu sempre tento, quando as pessoas falam, estamos destruindo, nós vamos acabar com o planeta, eu falo, cara, a gente não vai acabar com o planeta. Com A gente certeza. vai acabar com a nossa própria espécie. O planeta vai continuar O feliz. planeta vai continuar. O planeta Pelo contrário, se a exatamente. gente acabar, o planeta vai ficar bem feliz. O planeta está tendo uma virose agora. Ele está tendo uma virose e ele vai se livrar dessa virose. Isso E nós aí. somos os vírus, né? Mas como é que tu alimenta? Mas olhando do ponto de vista antropocêntrico, a gente tem esses 8 bilhões de irmãos e irmãs. E como é que tu achas, querida, que a gente alimenta esse povo todo? Assim, Nossa, eu não sou especialista em alimentação. Eu estava aqui utilizando um pouco essa ideia da reimaginação. E não é no sentido de especialização, é mesmo ping-pong. Não, tá. Só para esclarecer, o que eu estava falando é um pouco sobre o que a gente utiliza nessa ideia da reimaginação radical. Tipo, como que a gente faz para a gente rever as coisas que a gente utiliza hoje? Que algumas vezes são olhando para o futuro, usando para tecnologia, que foi o que eu falei da carne de laboratório, que para mim é super interessante. A outra coisa também seja a gente olhando para o passado. Né? Também a gente fazendo resgates ancestrais, também a gente olhando que tipo, a gente precisa voltar para os alimentos integrais, também olhando para as raízes, e que não necessariamente é uma pílula mágica, só isso. Da mesma forma que quando você falou, né, dos seres esbeltos, né? Tipo, a forma com que a gente trabalha hoje, que é sentado no computador, isso deu pra gente, a gente não foi feito para isso. E daí a gente tenta fazer, eu faço, tá? A gente tenta fazer um antídoto, né, para o nosso modus operandi, indo lá na academia, pegando um ferro e fazendo assim, né? Porque a gente está tentando reverter um negócio que a gente levantava a caixa para um lado para o outro. E a gente vai de carro para academia, gerando mais combustível fóssil. Então todo mundo se entende, né, que existem... como posso dizer? Que a gente... que tipo, não existe necessariamente uma... Qual que é a palavra que não me veio agora? Uma solução... Não, que a gente precisa ser coeso nas nossas... Coerente? Coerência. Tipo, existe... Tipo, é só pra gente saber as incoerências do nosso dia a dia, né? E que essas coerências, a gente fala muito também da ideia de ficar com problema. Isso é muito importante nas empresas, mas isso é importante na nossa vida também. A gente é treinado para quando a gente entende que existe um problema, por exemplo. Eu não quero olhar. Agora que eu sei que de onde vem a carne, agora que eu sei como é feito salsicha, eu não quero saber, porque se eu souber, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Não necessariamente, você pode ficar com problema. Você pode conhecer mais. Até que à medida que você vá tendo mais repertório, você vai ficando mais preparado, você consiga lidar com esse problema, compartilhar, e as soluções acabam surgindo, né? Achei maravilhoso isso, E a gente não quer, nas Mas isso empresas é super não querem maduro. ficar com problema. O seu chefe fala para você, não me venha com problemas, venha com soluções, né? E a gente precisa aprender
ficar com o problema, né? Tipo, olhar para esses Isso é problemas, né? maravilhoso, Que pode sabe? ser política, né? Quando a gente olha e fala assim, ai, mas você é de esquerda ou de direita, a gente, sabe, a gente tenta ser binário, a gente tenta tantas coisas e a gente pode ficar com o problema, sabe? Tipo, tudo bem, a gente não ter uma solução. Uma questão é a própria democracia, E né? Tem vários problemas com a democracia atual. Vanessa, tu sabe que eu amo dizer para os meus alunos que eu acho pessoas com dúvidas mais interessantes do que É, pessoas com respostas. uhum, Essa coisa de ficar com a é, dúvida. Deixa eu só te fazer uma pergunta en passant sobre isso, que uhum, até tá aqui mais ou menos nas perguntas, eu já vou aproveitar. Dentro desse contexto todo porque assim, ficar com o problema requer também a gente tá falando de futuro, né? Mas requer uma capacidade também de estar integralmente no presente, né? Tipo, ó, sim, né? Não preciso acelerar essa angústia de eu quero me livrar disso. Não, não. Sente a tristeza, né? isso. Sente. Tu achas que esse mundo hiper estimulado que a gente vive hoje de redes sociais, claro que toda conversa hoje no planeta volta sempre para as redes sociais, né? Mas é meio que impossível a gente não colocar ela no meio, né? Você acha que esse mundo super estimulado que a gente tem hoje, onde qualquer incômodo que a gente já sente, já tem mecanismos de prazer à nossa disposição. Aqui mesmo tem uns 10 mil mecanismos de distração que eu posso usar. Isso, como é que você está vendo isso, assim? Como é que você vê isso no sentido coletivo, de sociedade e individual, nas experiências que você tem lidando com pessoas? Uhum. Cara, eu acho que esse é um dos melhores exemplos do ficar com problema que eu tenho hoje, assim, comigo, né. Eu não sei você, mas eu me sinto viciada. Eu, total. Eu me sinto viciada, eu vejo nos meus filhos, que eu escutava falar, assim, que as pessoas que tinham falado assim: "Ah, não, mas as telas fazem mal", eu falava: "Ah, mas só um negocinho". Não, mas você vê claramente na criança que não é com a gente, a criança, tipo, fica vidrada, ela tem, eh, abstinência, quando se desliga, ela faz coisas que se você tem filho, você Tem consegue filhos saber que ela tem pequenos, tem filhos querida? pequenos, um de 2 e um de 4. Ah, que legal. Eu tenho 2 afilhados de 2 e 4. Ah, então, você vê, né, Total. você vê quando a criança tá ali viciada, então você vê que isso está fazendo mal, de uma forma que nem eu imaginava, sabe, eu não imaginava isso 10 anos atrás, não imaginava isso 5 anos atrás. Tenho clientes que são de Big Tech, assim, são Big Techs. E pra mim esse é um exemplo que, assim, tipo: "Ah, então tá bom, então vou sair de todas as redes sociais". Cara, você precisa diminuir, né, tipo, e testa, né, tenta diminuir, tenta testar, eu tô tentando fazer isso. Tipo, já tenho aquelas regras assim: "Ai, não vai pro quarto com celular, Tu ou consegues sentar manter essa sob o regra? efeito". Tipo, a gente faz bem recente que a gente implementou. O meu problema é que eu vivo num loft, então não tem como ir pro quarto. Não, mas tá bom, tira de perto da É de dentro cama. da Você tem que cama. levantar pra pegar o celular, eu acho que Exato. essa é a ideia. E porque a gente estava também levando para as crianças, como que a gente fala pra elas não ficarem na tela, e daí fala: "Beleza, leva elas pra cama e fica olhando", o negócio não dá, Não né. tá. É E eu senti isso, que eu falava: "Cara, eu não consigo mais ler livros". E eu lia tanto, né, tipo, e eu tô com uma dificuldade, assim, de muito manter minha interessante. atenção, a minha própria atenção, assim, eu lia tanto, e eu tô com uma dificuldade, assim, de tipo, gente, ano passado eu li, sei lá, 4 livros, que pra mim, que lia, tipo, sei lá, um livro por semana, Meu Deus. é muito, e assim, eu tenho mais que isso, a dificuldade de eu conseguir ficar atenta àquele negócio, sabe. Então, assim, O ritmo do livro é um ritmo, no bom sentido da palavra, lento, né? Ele nos convida é, essa hiperaceleração. Sabe quando eu sinto muito isso, querida? E eu só vou falar isso que agora eu quero focar no seu livro, porque que conversa maravilhosa, viu, Vanessa? Estou amando, mesmo. gente. Vocês devem estar amando, né? Tem uma energia super maravilhosa, querida. Assim, tá sendo um prazer muito grande ter você aqui. E eu, obviamente, tenho 10 mil perguntas, mas infelizmente eu tenho limites de tempo e eu quero falar do teu livro. Uhum. Tem umas coisas super interessantes. Mas eu só queria compartilhar contigo. Sabe quando eu sinto essa doença acelerativa? Quando eu vou para a natureza. É, Não é, querida? O primeiro impacto é. Você sente toda a angústia, dá uma coisa. Sabe? Porque aquela stillness, né, que a é. natureza tem. Uau! É só no segundo ou terceiro dia, se eu consigo ficar na natureza, porque eu já não consegui ficar, que Uhum. aí você começa realmente a. Mas você sente o impacto quando você É chega. tipo meio sincronizar o seu relógio interno, né. Exatamente. Exatamente. Aí você vê como a gente tá. Ou É. pelo menos eu falando de mim, como eu Eu tô. também, eu Né? também. Eu também fui esses dias pra praia, pra Ilhabela. E daí eu também Hum. senti um pouco assim, eu tenho que estar fazendo uma coisa que eu não, enfim, claro, sempre tenho trabalho e tal, mas esse sentimento de que você não consegue tirar férias, enfim. É, É bem é, isso. é bem isso. E eu, enfim, só
que eu Claro. queria colocar isso como essa ideia do ficar com problema, sabe? Eu acho que só da gente pensar sobre ele já ajuda a pensar e fala, cara, foi culpa minha? Cara, não, né? Também não acho que, mesmo o Zuckerberg, eu acho que não acho que ele, tipo, é aquele cara, tipo, que fica atrás e fala assim. Tipo o gênio do mal do Gênio Homem-Aranha, do né? mal, Aham. que ele falou, como vou pensar a deixar as adolescentes cada vez mais E deprimidas? E terminando esse com é a o meu risada. objetivo. Exato. Não é? Tipo, eu não acho que é isso. Só Aham. que existe simplesmente uma coisa que é maior do que tudo isso, que é o que está por trás, né? E é sempre o sistema de monetização. Então, a resposta não é deixar as pessoas deprimidas. As pessoas deprimidas é a consequência. O que as pessoas querem? A maior parte do tempo das pessoas com atenção em alguma coisa que vai fazer elas clicarem em coisas que vão fazer elas comprarem, Hum. né? E eu falo isso dentro de um lugar onde eu trabalhei durante 4 anos, ajudando a entender como convencer as pessoas a ficarem mais tempo em tela. Né, tipo, é dentro desse lugar, Uau! assim, tipo, porque eu Ah, trabalhava, assim, tentando medir visualizações, essas coisas dentro de pesquisa, que eu falei, já fiz tudo em uau. pesquisa. Foi nesse momento que eu tive meu breakthrough, falei, não posso fazer isso. Quando Tipo você assim, você trabalhou no cartel de drogas colombiano, né? Isso, Aham, isso. aham. Quando você se liga, porque na verdade era um instituto de pesquisa, que fazia todo tipo de pesquisa, que também tinha Big Techs, que fazia todo tipo. E também a gente estava trabalhando para saber quanto dinheiro os anunciantes deveriam investir dentro de mídias, era isso, tá? Mas se Uhum. você entende, né, que nessa ideia, quando você olha para cima, quando a gente faz esse processo de elevar o assunto, né, quando você eleva o assunto, você fala: "O que que eu tô fazendo na prática?". Na prática, eu tô tentando convencer a gente a colocar mais dinheiro nisso aqui, que vai fazer com que as pessoas fiquem mais tempo nisso aqui. Uhum, Então uhum. eu também sou parte, né, tipo, eu sou parte influente desse problema. Ai, meu anjo, eu não posso deixar de fazer essa pergunta antes da gente. A gente realmente precisa ir para o livro que a gente tá na reta final. Tu és uma empresária, tu és uma Uhum, paulistana, dá para perceber super dinâmica, é uma pessoa de sucesso em claramente em várias frentes. E tu e e e eu adorei esse como se diria em inglês, esse viés, assim, não é um viés, essa característica pensadora, crítica uhum, que você tem, sabe. uhum, E me permita dizer, bastante complexa até, sabe. O professor tem mania de uhum, classificar as coisas, né. uhum, Como é que você vê, por exemplo, assim, eu gosto muito de eu imagina, eu sou professor de economia, meu pai, né, ele ainda é vivo, mas não é mais, mas era um empresário, eu tenho toda a minha formação, anglo-saxônica nos Estados Unidos. Então, assim, eu sou a antítese de alguém que diria que o uhum, capitalismo, não sei mais o que, aquelas coisas todas. Mas eu gosto de dizer para os meus alunos o seguinte, o que Churchill dizia sobre a democracia, né. A uhum. democracia é uma desgraça, né, como é? Churchill dizia: "A democracia é o pior dos sistemas, tirando todos os outros", Exato. né. Que eu É, né. maravilhoso. É exatamente isso. E o capitalismo vai mais ou menos por aí, eu gosto de dizer para os meus alunos. Só que, assim, gente, achar que ele é o auge da civilização, pelo amor de Deus, né? Olha É, o planeta como tá, olha a vida das pessoas. é. Né? É Como é melhor que o feudalismo? Talvez. Tipo, né. dependendo de onde você se E você fosse depende de quem, mas e também no é, capitalismo é assim. Que exatamente. é a mesma coisa que a gente começa o livro falando sobre desculpa, eu tô super Não, eu tô adorando. utopias e Aham, distopias, né. aham. A gente vive hoje numa distopia ou numa utopia? A gente vive no futuro de alguém. Se a gente pegar 100 anos atrás, Eu amei esse futuro de alguém. a gente vive todo o futuro é o futuro da gente mesmo, né. Eh Claro, vou dizer, dentro do mesmo lugar. Mulher, classe média, há 50 anos atrás. Nossa, não acredito 50 não, um pouquinho mais, vai. Mas não acredito que eu vou votar, não acredito que eu tenho igualdade de direitos, não acredito que a gente vai poder 50 falar anos sobre essas atrás, toda coisas. a população brasileira estava pensando que não podia votar. É, exatamente, exatamente. Eh, não acredito que então todas essas questões são tópicos. Também não acredito que todo mundo a gente vai ter uma epidemia de depressão por Sim. causa da tecnologia. Também não consegui isso é super distópico, isso é como a gente estava falando, é super 1984, né. Total, total. Né, tipo, a ideia do Big Brother, a ideia da não privacidade, a ideia de todas essas também são ideias extremamente distópicas, né. Essa ideia que a privacidade é um conceito até ultrapassado, Uhum. né, quando a gente fala sobre isso. Bom, e daí o Ah, livro o vamos lá, o livro, livro as se chama, né, distopias Reimaginação Radical. ele começa falando sobre isso, sobre assim, tipo, o que é uma utopia, como é essa utopia, mas que quando a gente fala sobre o futuro é muito fácil pra gente pensar em distopias. Pensa em filme, a gente fala em quê? Mad Filmes de Max é o futuro. primeiro que me vem, é. Mad Max, Aham.
Ou livros, né? É. 1984. Mas vamos Que, falar só fazer um desses, parênteses mas... muito rápido, gente, lançaram agora a versão em quadrinhos. Maravilhosa, É, 1984. Vale a pena, viu? quero ver. Eu amo esse É. livro. Eu amo Porque meus desde... queridos amigos aqui da produção dizem que eu tenho que ficar dando dicas também, sabe? Ah, boa, Aí, boa. ó, que vai uma dica legal. É. Não, então a dica é, tipo, olhe para todos os filmes que você conhece sobre o futuro. Todos os filmes. Então você vai falar é, o Conto de Aia, né? O Handmaid's Tale. A ideia do apocalipse zumbi. Não sei quem foi que É. teve uma ideia de um apocalipse zumbi, mas ela está absolutamente colonizada, a ideia de todos, quando aconteceu o apocalipse zumbi. E Exato. todo mundo tem certeza que está vivendo um apocalipse iminente, né? E a verdade é que isso sempre existiu, né? Tipo, em toda a história, a gente sempre passou por uma história que as pessoas sempre achavam que o fim do mundo está próximo, Exato. né? Muito bem colocado. É. E assim, o fim do mundo, fim Talvez das hoje em festas. dia esteja mais próximo mesmo, mas você não sabe, né? Tudo indica que Eu sim. tô pensando no Putin e as bombas nucleares, sabe? É. Total. A gente nunca teve tão próximo de realmente alguém poder, tipo, estourar uma bombinha ali, porque a gente tem poucas pessoas com muito acesso. E, ao mesmo tempo que quando a gente fala sobre utopias, quantos filmes você consegue lembrar sobre utopias? Muito poucos. Utopias. E mesmo quando é utopia, tem sempre coisa horrível por trás, né? Tem sempre a Eu... ideia da transcendência, a ideia da fuga. Então, quando você fala... Bom, tipo, é um mundo ilusório pra você não ver que, na verdade, você está sofrendo. É alguma coisa nesse gênero, tem razão. Tipo, não tenha uma... Você vai pra Marte... mesmo que as pessoas adoram falar, quando eu faço essa pergunta, as pessoas adoram falar de Star Trek. Então, você pegou e foi conquistar outras civilizações. Onde você outras, jamais tipo, esteve antes. onde você já... Então, Mas é sobre legal, né? É bem legal. super legal, eu amo, né? Até porque eu acho que as ideias de regeneração, tal, devem ser muito chatas como história. Mas a verdade é que a gente não consegue nem pensar. É isso. Muito é sobre bem isso, colocado. Transcendência, exatamente. o livro é sobre como que a gente consegue ter visões coletivas de um futuro que a gente queira viver. Mas vamos falar esses 5 pontos que você diz assim, baseado, propõe superar a crise da imaginação. Primeiro, o que é essa crise da imaginação? É essa ideia. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, então nossa imaginação ficou colonizada por ideias de que o mundo está acabando, né? Perfeito. E essa ideia de que a gente não tem visões coletivas de futuros que a gente quer. Então, o que você quer? Talvez seja diferente do que eu quero, né? Então, a gente tem visões coletivas de apocalipse zumbi. Muito A interessante. gente não tem uma visão coletiva do que a gente quer. Então, é esse momento que a gente fala da crise da imaginação. Quando a gente chega numa empresa e a gente fala, não, mas é assim, e a gente não pode falar aqui nessa grande empresa sobre açúcar em achocolatado. Isso é uma crise da imaginação, né? Então, daí eu falo, só que quando eu falo, tá bom, então vamos pensar juntos. Pense no futuro que queira viver. É muito difícil, né? Da tela azul no nosso cérebro. Por quê? Porque a gente, da mesma forma que a gente foi aos poucos treinado sobre ideias e futuros que a gente não quer viver, a gente não teve futuros que a gente quer viver. Então, o que a gente propõe? 5 lentes, tá? Eu ia dizer 5 lentes. Ousadia, pluriversalidade, sistemicidade, multitemporalidade e multissensorialidade. Maravilhoso. Vamos falar de cada... Conseguimos falar um pouquinho de cada uma? É difícil e rápido, mas é rápido. Então, a primeira ideia... da multitemporalidade, eu já falei, essa ideia de que não necessariamente estão no futuro todas as soluções, que a gente precisa aprender a não pensar que o futuro é 5 anos a partir de agora. Então, existe essa visão de que quando a gente fala sobre o futuro, as pessoas pensam, quando é futuro? Daqui a 5 anos. Nas empresas, daqui a 2 anos. Então, quando falar, ou a gente falar no futuro, eu vou mudar de casa e sair de São Paulo, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no pensamento catedral, que é a ideia, por exemplo, na Sagrada Família, né? Tipo, as pessoas estão construindo coisas que não era para a geração dela. Ela não queria ver o negócio pronto. Nem os netos, né? Mas se você consegue visualizar uma igreja, talvez você saiba o que você construir. É a mesma coisa que a gente fala no livro sobre... se você não consegue visualizar a obra pronta, a casa pronta, você não aguenta a obra, né, que você tá. E parece que a gente vive nessa ideia de que a gente tá ali, tipo, na obra, né, trabalhando em empresa, só que a gente não sabe que casa que a gente está construindo, né? Essa ideia. Então, multitemporalidade significa, beleza. Então, se eu fizer essa exploração daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, e se eu voltar, né, como que vai ser a comida, né? Talvez uma comida, a gente consiga pensar numa comida que talvez seja feita
através de laboratório, talvez a gente tenha outras coisas que sejam super gostosas de comer e que a gente seja mais saudáveis, né? Então essa é a ideia. A pluriversalidade nada mais é do que a gente conseguir entender que tudo que a gente faz tem um grande viés. Você acabou de fazer um exercício ótimo, incrível de pluriversalidade. Falei isso a partir de um lugar que eu venho anglo-saxônico, liberal, que pensa, né, sobre que foi influenciado sobre tudo isso. E é isso, e é exatamente sobre isso. Então, se eu reconheço já o meu viés, já sabe que eu venho de algum lugar e eu já penso dessa forma e que isso foi influenciado por outro. Muito E bom. que essa verdade é só uma parte das coisas. Então, quando você coloca mais gente com opiniões diversas, e sim, estamos falando aqui de diversidade no Mais Bem, mas também diversidade de opiniões, é de gerações, é de outros lugares, é de regiões, sabe? E daí você consegue entender que comida talvez seja diferente. Será que a gente precisa ter 3 refeições? Você começa a ampliar Uhum. essas possibilidades Perfeito. de futuro, Genial. né? Então essa é a segunda coisa. Então, como a gente traz mais gente para cá e a gente tem sistemas e métodos efetivos de trazer essas pessoas, tá? Então, tudo isso tem, quando a gente fala do livro, agora eu falo do livro, tem técnicas, exercícios, né, sobre isso. Então, a lente da ousadia, por exemplo, eu vou dar um exercício prático para você entender que tem isso em todas as lentes. Então, a lente da ousadia é sobre a gente ir além. E a gente usa muito o poder das perguntas, que foi o que você trouxe, né? Então, e se a gente se permitir fazer só perguntas e não precisar endereçar os problemas, Ai, que delícia. né? Então, que nem a gente começou a fazer sobre o futuro dos esportes ou sobre o futuro da alimentação. Então, se a gente puder só fazer perguntas, isso é muito sobre ser usado, né? Não é sobre a grande, né, a pessoa que vem com a solução, o self-made man, que chegou lá e trouxe uma solução que vai trazer o futuro da alimentação para todas as pessoas. Não, é sobre várias pessoas fazendo melhores perguntas e essas perguntas trazendo para a gente lugares e expandindo nossas possibilidades de futuro. É sobre essa expansão. A visão Maravilhoso. sistêmica nada mais é do que a gente entender que as coisas são encadeadas, São encadeadas. né? E que, tipo, a gente só entender que a gente só vai viver até uma quantidade certa de consequências, né? E que a gente precisa muito se inspirar em modelos até biomiméticos, modelos relativos à natureza, que são complexos, entender que a gente também, enquanto sociedade, enquanto organização, enquanto empresa, ela também não é tão cartesiana, né? Tipo, como a gente foi colocado, né? A gente foi pensado que as pessoas trabalham num sistema de produção, as escolas são feitas através, né, de um sistema linear de aprendizado, Uhum. um sistema que as pessoas têm, né, o aprendizado é colocado dentro ali de caixinhas. Então, se a gente entender que as coisas são muito mais orgânicas, complexas, ciclas, como a natureza é, né? Então, essa é um pouco de exercícios que a gente utiliza para tentar expandir um pouco essa Que possibilidade. delícia. E a multissensorialidade, eu me apaixonei por ela. Então, no último, entender que a gente também não pensa só com o cabeção, sabe? E a Sim. Lu é muito melhor nisso do que eu, porque eu sou muito mais racional, assim, né? Não, mas tu tem. Nossa, eu acredito que você seja racional, que você pensa de uma forma muito inteligente. Mas tu mostra uma sensorialidade grande, até na maneira de falar, de Que pensar. Eu bom. fico imaginando a Luciana, então. A Lu, é que você precisa conhecer minha sócia. Não, a Lu é super. Ela é muito mais conectada com a questão da espiritualidade. E eu sou Que uma pessoa super maravilha. cética, né? Eu sou aquelas assim, pensa, tipo. Mas você sente que tem algo mais? Eu não acredito em nada sobrenatural, ela acredita em tudo sobrenatural. Então, essa é uma das Essa é maravilha, coisas. né? Tipo, são essas. Mas o que eu falo Como também. é que se diz? É a pluralidade, né? nas nossas relações. Mas é que não precisa disso, assim, pelo menos não é uma condição. O que a multissensorialidade faz é só falar que, tipo, cara, a gente tem outras coisas, como intuição. A gente não tem aquela pessoa que você fala, cara, eu sinto energia. Né? O gut feeling, sinto Aquela energia. energia daquela pessoa incrível. Eu quero Exato. trabalhar com ela, eu quero fazer mais coisas com ela. E, cara, a gente, tipo, daí a pessoa fala assim: não, aqui na empresa a gente não vê por isso. A gente olha aqui o currículo e a gente compara os dois e essa pessoa tem um nível maior de inglês. E não é sobre isso, né? Tipo, muitas vezes o que vai dar certo é a pessoa que você olhou e falou, cara, eu preciso trabalhar com essa pessoa. Enfim. Mas também tem a ver com a gente sentir com o nosso corpo, sentir com a nossa intuição. E a gente, nas nossas experiências, a gente tem que explorar muito isso, sabe? Então, entender que as pessoas não conseguem prestar atenção mais de 10 minutos numa coisa. Então, a gente muda, tenta colocar as pessoas para ficar de pé descalço, comer alguma coisa. Então, a gente explora esses vários sentidos como uma forma de aprendizado. Eu me lembrei agora,
muitos anos atrás, Uhum. acho que foi em 99, inclusive meu amigo Giovanni que está aqui, foi aluno nessa turma. Uhum. Foi a primeira turma de mestrado profissional de economia que a gente teve na Federal do Rio Grande do Sul. E eu, na época, tinha 30 anos, 29. Aí eu dei uma cadeira de desenvolvimento econômico. E naquela época eu estava assim, vegetariano, mega hippie, Uhum. transcendental. Aí eu me lembro, era uma cadeira de desenvolvimento econômico. Uhum. Aí a gente terminou o curso, me veio, vamos todo mundo deitado no chão, ouvindo Enya e tentando sentir exatamente essa multissensorialidade. Sabe que no final do curso tinha um aluno que era, na época existia ainda o Banco Boa Vista, que não existe mais. Ele era diretor-gerente do Banco Boa Vista em Porto Alegre, né? Eu estou dizendo isso exatamente porque é bem o que você está falando agora. Ele chegou para mim, um gerente de um banco, né? Tem coisa mais, Uhum. a princípio, pelo menos no estereótipo, né? Do que, né? Ele disse assim, professor, eu amei a experiência do curso de desenvolvimento econômico, porque me fez perceber muitas coisas de maneira diferente. E eu tive um aluno em Roraima, que era coronel da aeronáutica, que numa experiência um pouquinho menos heterodoxa, veio me dizer assim, bah, sabe que a relação com minha esposa melhorou depois que eu comecei a fazer isso, aquilo, outro. De fato, essa coisa da multissensorialidade para perceber as coisas, tem uma inteligência na gente que vai muito além do racional, né? Então. Ontem eu entrevistei o Ricardo Cavalini, Ele é nossa, muito legal. me apaixonei por ele. E ele falou que ele acha que a maneira como as empresas filtram, né, Uhum. ele usou um termo bem interessante que eu não me lembro, mas assim, é burra, sabe? A maneira como... Essa coisa que ele falou, olhar currículo, não sei mais o que, etc e tal, que você perde essa questão do talento, né? Meu anjo, a gente já está na reta final. Deixa eu só te fazer uma pergunta que eu achei bem legal. Antes, eu tenho duas que eu faço para todo mundo, Uhum. e que eu tô louco para ver sua resposta. Mas esse sequenciamento aqui maravilhoso, essas 5 lentes, isso tudo aqui foi... Como é que vocês trabalharam esse livro? Isso é resultado das experiências profissionais e pessoais, né? Isso, ele foi... Na verdade, a gente tentou sistematizar a partir das coisas que a gente já fazia, né? Daí a gente falou, cara, o que tem a ver quando a gente coloca as pessoas para conversar no escuro? Coisa que a gente faz na empresa, né? Tipo, a gente coloca as pessoas vendadas para conversar. A gente faz teatro imersivo para as pessoas falarem que tá todo mundo em 2050, as pessoas só podem falar como se estivessem em 2050. A gente faz um teatro do absurdo, a gente faz um monte de experiências que são mais fora da casinha. Ela fala, o que tem a ver? Por que a gente faz isso? Por que a gente faz um buffet de comida do futuro, em vez de a gente fazer uma palestra sobre o futuro? Daí a gente começou a pensar e falou, cara, tem a ver com isso que eu acredito, isso aqui, né? Tipo, como que a gente pode chamar isso aqui? Ritmo sensorial. Isso aqui, eu acho muito importante a gente colocar. Então foi um pouco sobre isso, a gente tentar sistematizar coisas que a gente já fazia. E a gente chama de lentes e não, tipo, regras e práticas, porque a gente não acha que são só elas, né? É como se você escolhesse alguns filtros do Instagram. Os óculos, exatamente. Muito bem Tipo, colocado. você tentar... Tipo, se a gente puder... Tem milhões de formas para você conseguir pensar sobre mais futuros. A gente está compartilhando algumas que a gente já utilizou, que são como catalisadores ou panelinhas, ou que a gente ajudasse as pessoas a partir de você só fazer perguntas dentro de uma sala, você consegue rapidamente expandir possibilidades de futuro que você não tinha. E a gente já fez isso. Então, assim, como que a gente pode contribuir? E a gente, inclusive, o livro, ele é um livro brinquedo, né? A gente fala, porque ele tem um monte de coisa. Tem página para você rasgar, tem página para você queimar, tem coisa para você escrever, tem coisa para você mandar para as outras pessoas. E tipo, como são práticas de exercícios que a gente fez. E a gente trabalha muito com design, o André que é coautor, porque ele fez toda a parte gráfica, né, do livro. E se você tá com o livro, você enxerga o quanto que essa parte é importante. Que é multissensorial, né? Tipo, né? Então, a gente tentou transformar num boneco, né? Num livro. Mas a gente também tem um curso também no Doméstica, se alguém quiser entender essa ideia, né? Da reimaginação radical, também tá lá, custa R$19, eu acho. Fantástico. Meu anjo, antes da gente fazer as duas últimas perguntas, fora o seu livro, que já está aqui, a gente vai colocar inclusive ele aqui no programa, tu tens alguma dica de uma série, de um filme, de alguma coisa que você acha que... inspirada, tipo, um pouco pela nossa conversa hoje, assim... Ai, vejam isso, eu tô gostando disso, uma série que eu tô assistindo, um filme, um livro que eu tô lendo. Olha, eu tô lendo um livro que fala muitas coisas que copiou da gente, não, mentira. Mas eu tô lendo um livro que me deram e eu adorei, que é Como Ser um Bom Ancestral.
Como ser um bom ancestral. É do Roman, o sobrenome eu não vou conseguir pronunciar, mas ele é do School of Life, ele teve agora no School of Life, e ele fala muitas dessas mesmas coisas que a gente tá Como ser falando, um e eu bom achei super ancestral. legal. Então aquele que eu tô falando, que eu tô tem, sei lá, 70 páginas, tô na página 40, faz uns bons 2 meses. Mas eu tô adorando, e ele fala muitas das coisas que a gente tá falando, então acho que talvez ele seja um desses pensadores de futuro atuais, que essa ideia também, ele fala muito dessa ideia de intergeracionalidade, né? Uhum. Tipo, como que a gente consegue fazer no presente um futuro que seja interessante. Para as pessoas que, Para né? as pessoas que não só para você, né? Tipo, que Sim, sim. E eu vou aproveitar a conversa que a gente teve hoje e dar uma dica também. Não sei se já. O Harari está com um novo livro, né? O o Nexus. Nexus, assim, Fascinante nessas ideias não do. li ainda. É maravilhoso. O que é verdade, o que não é. Não, o cara é genial. Não, vale a pena. Eu acho que pro teu trabalho, tu vai te apaixonar. É. Tu vai te apaixonar. Eu conheci ele rapidamente, eu tava na universidade, eu fui fazer um tipo mestrado, mas que não é mestrado aqui no Brasil, mas eu fui fazer na Universidade de Jerusalém, né, que chamam Que ele é professor na Universidade Hebraica lá, né? na Hebrew U, que ele chama. Ah, E daí, por acaso, eu conheci ele porque eu fui numa palestra, daí as pessoas estavam lá, e daí ele eu é falei, pequenininho, ele ele é parece que. pequenininho. Ele teve aqui, o Santander trouxe ele uma Eu vez, eu não acho, né? vi, não vi. Ele teve. Não, mas o cara é genial. Vai, Ele é cara, muito bom. fofo. Eu vou te fazer 2 perguntas que eu tô louco para ouvir sua resposta. Ixi, vamos ver. Vamos lá. Se você amanhã pudesse escolher a manchete do jornal matinal, qual que você escolheria? De amanhã mesmo? Amanhã. Amanhã. É verdade, a gente falou do futuro, né? Não, tipo, amanhã. Não, mas pode ser daqui a 100 anos também, gostei, não. Tipo uma. Trump é deposto. Amanhã mesmo. Porque o Trump é deposto, porque, sei lá, pode ser preso. Desculpa, é o que eu queria. Não, mas pá, Eu acho que tem uma grande influência sobre, tipo, um retrocesso que a gente vai passar aí nos próximos anos, que eu não gostaria que ter que fazer de novo. Sério? A gente só não pode ter um problema novo, não o mesmo problema que a gente já teve. exatamente. Só isso. Boa. Só, tipo, eu só quero resolver problemas novos, não problema Não que... pro- E a outra é, o que você acha que a gente poderia fazer no nosso dia a dia, pequenas coisas, para que o mundo fosse um lugar mais amoroso? Nossa, tem muitas ideias. As lentes, elas ajudam muito. Mas eu vou falar só porque a gente falou sobre o que eu vou fazer, tá? Uhum. Então eu vou fazer. Quando a gente falou da roupa ali, né, das externalidades, eu falei, cara, eu tenho que pensar mais sobre isso. Eu fiquei, né, as suas vozinhas internas. Eu fiquei na vozinha interna pensando assim, nossa, isso é a mesma coisa, né? A gente vive sem pensar que tanta gente trabalha para que a gente tenha mais conforto, né? Tipo, desde faxineira da sua casa, até uma pessoa que tá lavando seu carro, até, tipo, essas coisas simples, né, do nosso dia a dia. E eu tava pensando o quanto que essas coisas não estão, né? Tipo, eu falo da externalidade da blusinha que é mais clara, mas eu não coloco todas essas externalidades no meu dia a dia. Maravilhoso. Então eu acho que talvez a gente olhar essas externalidades mais próximas, né, nossa, aí a gente consiga tentar compensar de alguma forma, não sei como, mas... E no mínimo ter gratidão, né? Então, tipo, não quer dizer, então tá bom, então agora eu vou lavar o meu carro pra sempre. Mas eu acho que, né, tendo coerência, que você precisa compensar de alguma forma, talvez seja com gratidão, né? Legal. Talvez você consiga olhar com mais carinho, né, situações que talvez não sejam a sua, Ai, que delícia, querida. né? Meu anjo, dá aqui suas mãos. Foi uma Foi uma delícia ter te delícia. aqui, viu? Obrigada, viu? Vanessa, olha, foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Quero te agradecer muito. Você mega Stefano hoje, viu? Eu mega. Eu tava tentando fazer Stefanadei. Stefanadou, exatamente. Adorei Stefanadar contigo. Espero Stefanadar mais vezes. Com certeza, mas com certeza. Nossa, isso aqui foi só a ponta do iceberg, como dizem, né? Eu quero falar uma coisa que eu não falei. À vontade, querida. Uma propaganda. Quando a gente fala muito sobre abrir esses espaços, a gente vai muito em festivais, né? Até o Rimoli que fez que é maravilhoso, amigo nosso. A gente fala que são os amigos de festivais que a gente faz. A gente vai no South by Southwest, no Web Summit, etc. Que são lugares onde as pessoas estão
estão mais abertas, né, a repensar. E a gente leva as pessoas junto, né? Então a gente ajuda a fazer curadorias, esses tipos de experiências que sejam mais imersivas, que ajudam as pessoas a sair fora da caixinha. Então, se alguém tiver interesse em ir nesses festivais com a gente, é só ir lá no White Rabbit Trends, que a gente vai para agora próximo vai ter. Março agora? Agora em março, no começo de março tem o South by Southwest, que é uma Austin jornada deve que estar em depressão, coitados, com o Trump, né? É uma ilha lá no Texas, né? É uma ilha. Que legal. Então, por exemplo, quem está interessado em ir... Gente, olha que mega dica, viu? Então daí a gente vai, é legal, porque a gente consegue falar sobre todas essas coisas que delícia. Né, de saúde, etc, do começo da manhã, daí a gente vai depois pro bar discutir sobre todas elas, a gente conhece palestrantes, a gente faz várias experiências lá que as pessoas normalmente gostam bastante, então se tiver interesse, vem com a gente. E a gente precisa fazer uma entrevista depois dessa sua viagem, porque você provavelmente vai vir cheia de ideias maravilhosas. Sim. Então, me despeço de ti, meu anjo, me despeço de todos vocês e até a próxima. Obrigado por estarem conosco. Se quiserem colocar comentários lá no Instagram, no YouTube, vai ser uma maravilha. Beijão, gente.